Audiência no Senado, o ex-presidente do Banco Central critica o arcabouço fiscal e também defende saldo primário maior. Para falar agora sobre esse assunto, estamos em contato com o economista Rodrigo Cohen. Rodrigo, muito bom dia, prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Muito bom dia, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Pela segunda vez nesta semana, então, nós tivemos inclusive a presença, do presidente do Banco Central, Campos Neto, que esteve lá e mostrou de uma maneira científica toda a situação. É claro que é um remédio amargo, mas continua essa pressão muito forte política por uma mudança em relação à taxa de juros, que deve possivelmente acontecer apenas no segundo semestre. Como é que o senhor avalia todo esse cenário, esse embate político-econômico? Eu acho que faz muito sentido a briga pelos dois lados, né? O Campos Neto falou, que o timing político é diferente do timing econômico, ele está certo, mas eu acho que o lado político e o lado da economia também. Aqui do Brasil, diversos economistas, diversos players, da área falando que realmente os juros precisam cair para a economia poder começar a girar, e o setor político, principalmente, é uma das propostas do Lula, é uma das propostas do governo atual, de fazer com que a economia esteja cada vez mais aquecida através dos benefícios, e um dos benefícios é com os juros baixos, os empréstimos poderem aumentar, e aí sim a economia, a máquina poder girar. Por outro lado, Campos Neto, que fez, na minha opinião, ele e todo o Banco Central um trabalho muito bom. O Brasil foi um dos primeiros países, se não foi o primeiro, a começar a subir os juros para poder segurar a inflação, enquanto os países da Europa, Estados Unidos, não fizeram esse trabalho e aí começaram a correr atrás, tardiamente, e sofreram com isso. E agora o Campos Neto está fazendo, acho que, os últimos ajustes para que ele possa, daqui a pouco, começar a derrubar os juros um pouquinho, para que a gente possa ter uma economia um pouquinho mais aquecida por aqui. A pergunta do nosso comentarista, Diogo Schelp. Bom dia. O Fernando Haddad, ele fez uma crítica ao Banco Central, falando que, inclusive, o país terá problemas fiscais, por causa da desaceleração econômica, que, segundo ele, é fruto da política de juros do Banco Central. Já o Campos Neto disse que, na verdade, a política de juros não é a causa do problema fiscal, e sim um resultado do problema fiscal. Quem que está certo? Muito bom. Quem nasceu primeiro, O ovo ou galinha, É a tal pergunta. Eu acho que os dois estão certos, mas com tempos diferentes, com timings diferentes. Eu acho que, na verdade, a questão fiscal é uma questão muito complexa, e aqui a gente está falando de como que o Brasil pode crescer, como que o Brasil pode arrecadar para que ele tenha o tal do superávit, que o próprio Campos Neto falou, agora o próprio arcabouço fiscal, que ele vem para substituir exatamente o teto de gastos e poder trazer uma nova realidade econômica para a gente aqui para o Brasil. Eu acho que os dois precisam falar muito bem, eles estão se falando muito bem, Eu acho que a partir do momento que eles consigam se entender, eles consigam mostrar que, vamos começar a derrubar os juros na hora certa, de forma responsável, Banco Central fazendo o seu trabalho e, junto com isso, a gente tendo uma forma responsável do governo em relação ao arcabouço fiscal, em relação à arrecadação, os impostos vão aumentar. Foi aprovado agora um aumento de impostos e o mercado gostou muito disso, porque a arrecadação pode aumentar e com isso a gente consegue pagar as nossas contas, que é o grande problema do novo arcabouço fiscal, que vem sendo muito criticado, porque ele já começa com, a gente vai gastar o mínimo, sendo que o teto de gastos era, quanto é o máximo que a gente pode gastar. E essa discussão faz com que a economia fique um pouco desestabilizada e traga volatilidade para as bolsas. Agora, de fato, fica então a expectativa, Rodrigo, da aprovação do arcabouço fiscal, a promessa de que haverá uma agilidade. Como é que o mercado hoje avalia a conduta até dos ministros a Simone Tebet do Planejamento e Fernando Haddad da Fazenda? Houve uma rejeição inicial ao nome do ex-prefeito aqui de São Paulo, mas ao que parece hoje ele tem tido uma boa aceitação no mercado. O problema é que ele fala de um lado, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, do outro, seria totalmente de uma maneira oposta praticamente, e o governo também ainda querendo ser o protagonista em muitos investimentos também no país, Rodrigo. Eu acho que é o tal do jogo de xadrez, a estratégia que cada um usa para conseguir trazer benefícios para o seu lado, e no final das contas tem que ser benefício para o Brasil, assim que a gente tem que sempre pensar.
Então, o arcabouço fiscal ele foi muito criticado inicialmente, ele ainda é criticado, mas eu acho que não necessariamente só pelos cálculos feitos. Na verdade, assim, talvez não conseguiram provar como que vai ser a tal arrecadação. Porque o Haddad falou que não vai aumentar os impostos, mas se ele não aumentar os impostos, de onde vem o dinheiro, né? O Brasil é tão eficiente assim para conseguir trazer o dinheiro que precisa. Como é que o Brasil vai conseguir, né, ter um superávit ao invés de ter um déficit? Isso é uma coisa. E a segunda coisa que eu acho que mais preocupou o mercado foi talvez a irresponsabilidade, talvez não muito forte, mas foi a falta, né, a quem culpar? Caso o governo não consiga, isso sempre teve, né? Lei de responsabilidade fiscal. Caso o governo não consiga cumprir a meta, na época da Dilma, por exemplo, né, um dos motivos do impeachment dela foi exatamente esse. Então, se o governo não conseguir cumprir, além dele não conseguir cumprir, ele pode ainda mudar no decorrer do caminho, mudar a regra do jogo, e mesmo que ele não mude a regra e não consiga cumprir, ele não vai ser penalizado, vai ter que só escrever uma carta para poder se justificar do motivo. Então, acho que esse é o principal ponto, porque você pode ter o melhor plano de todos. Agora, se ninguém for penalizado pela não responsabilidade, né, de não ter cumprido o que deve cumprir, a regra do jogo, né, então como é que você vai garantir que aquilo vai ser feito? Então, acabou-se, ele já começa um pouco com o pé esquerdo em virtude desse jogo político que a gente está. Agora a pergunta do nosso comentarista Diogo Schelp. Exatamente, não é? Comentando essa resposta sua, quando você tem uma lei, mas não tem como obrigar que ela seja cumprida, fica difícil realmente que ela funcione. Eu queria lhe perguntar o seguinte: onde fica a discussão sobre corte de despesas quando se fala em arcabouço fiscal, reforma tributária, em todo esse debate que a gente está vendo? Como é que é possível imaginar que todo esse plano de equilíbrio das contas públicas pode dar certo apenas com aumento de arrecadação? Diogo, ótima pergunta. Esse foi um outro ponto que foi muito tocado, porque, mais uma vez, né, o teto de gastos, que muitos consideram como ultrapassado, por isso que veio o arcabouço fiscal, o teto de gastos, ele tinha um teto de gastos, né? O arcabouço não, ele vem com uma proposta diferente, é o mínimo que o governo vai gastar para que ele possa, qual é o piso, né? Para que ele possa fazer com que a economia gire, a máquina pública gire. Agora, a partir do momento que você tem um mínimo e não um máximo, isso já está prevendo que você vai gastar, né? E aí, em momento nenhum, foi falado sobre corte. Ao contrário, a própria Tebet, em momento nenhum, ela falou, não vamos cortar, não é uma premissa nossa que a gente vai cortar gastos. Ao contrário, a gente tem que gastar dinheiro para que a gente possa investir no país, para que a gente possa gerar emprego, para que a máquina pública, a gente sabe que é uma característica de um governo do PT, né, botar o Estado como ator muito forte, né, dentro de um país, diferente de um governo liberal, que é outro tipo, né, de política econômica. Então, no governo de esquerda, a gente tem um governo, o governo muito forte aqui, e a máquina pública cada vez mais cara. E aí, da onde vem o dinheiro? Esse é um ponto também que ficou aí, né, na dúvida, e ninguém sabe, né, além de não ter uma arrecadação tão alta, mais alta através dos impostos, você também não vai ter um corte de gasto. E aí, da onde que vem? Essa é a nossa discussão, essa é a nossa dúvida, ninguém sabe. E, Rodrigo, para a gente fechar, né, no mundo real nós tivemos um aumento no desemprego, então também fica difícil, evidentemente, com uma menor formalização, uma arrecadação de impostos também, e a gente sabe, milhões e milhões de famílias endividadas não têm mais quase que acesso ao consumo, então é uma equação difícil de fechar mesmo, né? É uma equação difícil de fechar mesmo, mas eu acho que sempre tem uma luz no fim do túnel. A gente teve essa semana diversos indicadores de inflação, a gente teve nos Estados Unidos e no Brasil, né, indicadores de inflação, teve o PIB nos Estados Unidos, a gente teve, o mundo está todo junto, né? Então a gente teve vários indicadores que vieram abaixo do esperado, só que nesse caso é bom vir abaixo, né? Porque os preços vindo abaixo favorecem que os juros possam cair gradativamente, a população possa ter acesso, né, a produtos básicos de forma mais fácil, produtos mais baratos, com isso consiga voltar a comprar, com isso consiga também adquirir mais empréstimos e consiga com isso talvez abrir seus negócios ou aumentar, né, a sua renda de alguma forma, né, com novos, aumentar o emprego e por aí vai. Então acho que isso, a gente tem uma luz no fim do túnel. Não parece, né? Parece que no curto prazo o retrato que a gente tira talvez não esteja tão bom, mas eu acho que a gente está com uma luz no fundo do túnel muito boa, a gente tem uma visão aí que a gente pode começar a dar uma guinada muito boa. Diversos players no mercado financeiro falando que talvez o fundo da Bolsa
Começou porque as taxas já vão começar a cair dos juros. A gente sabe que, historicamente, quando os juros começam a cair, a Bolsa começa a subir. Quando a Bolsa começa a subir, a economia é uma prova, a Bolsa é sempre uma expectativa do futuro, a economia pode começar a gerar, a gente pode ter resultados cada vez melhores aqui no Brasil, com o PIB crescendo e, principalmente, com a confiança do Brasil aumentando perante o investidor, do investidor internacional, e o investidor internacional mandando dinheiro aqui para a gente. E quando manda dinheiro para a gente, né, a entrada de dinheiro aqui no Brasil é ótimo, gera mais empregos, a indústria aumenta e é bom para todo mundo. Que seja assim, Rodrigo, que nós tenhamos aí de fato aí uma melhoria aí no médio prazo aí, é o que todos nós esperamos, evidentemente. E agradecemos a sua participação, Rodrigo Cohen, economista aqui na programação da Jovem Pan. Até a próxima, Rodrigo. Obrigado. Obrigado.